Hoje eu vou te falar o que você precisa fazer para escolher um bom fundo imobiliário. Quais são os critérios que você deve adotar? O que você deve olhar para dizer se um fundo é bom ou ruim? Tudo isso no vídeo de hoje. Que os fundos imobiliários caíram no bolso dos investidores, isso não temos nenhuma dúvida. No último boletim mensal da B3 diz que em dezembro de 2018 o número de investidores era de apenas 208 mil pessoas. E em março desse ano, essa quantidade saltou para 1.308.000 investidores, representando uma alta de 628,85%. E isso é plenamente compreensível porque muitos brasileiros sonham em ter um imóvel para viver de renda e com pouco dinheiro, e isso é possível através dos fundos imobiliários. Geralmente, a cota de um fundo imobiliário gira em torno de R$100. Hoje já temos opções que custam por volta de R$10 que já pagam dividendos mensais. É muito comum que o investidor iniciante fique perdido, sem saber como avaliar se um fundo é bom ou ruim, sem saber o que é um fundo de papel ou até mesmo fundo de tijolo. De acordo com a B3, existem listados na bolsa 355 fundos imobiliários que recebem investimentos de 1,3 milhão de investidores, como eu acabei de falar. Esse número pode ser até grande, mas é bem pequeno se comparado com o mercado americano, pois por lá eles têm os REITs, que são os primos bem distantes dos fundos imobiliários brasileiros, e lá nos Estados Unidos 145 milhões de pessoas investem nessa modalidade de investimentos. Os fundos imobiliários são negociados em forma de cotas, que você pode adquirir no home broker da sua corretora. Essas cotas são como se fosse uma pequena parte dos imóveis que fazem parte dos investimentos que esse fundo imobiliário faz. E por ser uma pequena parte, você tem direito a receber uma parte do aluguel proporcional ao número de cotas que você possui. E esses fundos imobiliários são como se fossem condomínios fechados, com imóveis dos mais variados tipos, como galpões logísticos, shoppings, torres corporativas, agências bancárias, hospitais e até mesmo cemitérios, ou enfim, qualquer tipo de imóvel que possa ser alugado. Esses ativos também podem ser os CRIs, que nada mais são que dívidas lastreadas em imóveis. O fundo vai e compra essa dívida em troca de uma remuneração que vai sendo passada para os seus cotistas em forma de dividendos. Pelo menos a maioria dos fundos imobiliários distribuem dividendos mensalmente, e os que fazem isso repassam para os seus cotistas pelo menos 95% dos seus lucros que foram obtidos ao longo do semestre. Quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você está pagando para o gestor que é especialista em imóveis para fazer a gestão desses ativos. Existem basicamente 4 tipos de fundos imobiliários no mercado, sendo fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de fundos e os fundos de desenvolvimento. Os fundos de tijolo são aqueles que investem em imóveis físicos e ganham dinheiro conforme os inquilinos que ocupam esses imóveis vão pagando os seus aluguéis para a gestora. Temos também os fundos de papel, que são fundos que investem em CRIs, por exemplo, que são os certificados recebíveis imobiliários, LHs, que são as letras hipotecárias, e até mesmo nas LCIs, que são as letras de crédito imobiliário. E por final, temos os fundos de desenvolvimento, que investem em imóveis ainda em construção e geram receita conforme as pessoas que compraram os imóveis vão pagando as parcelas desses imóveis. É bom lembrar que qualquer dividendo que você vier a receber de algum fundo imobiliário já vem nele descontar as taxas que incidem nesse fundo imobiliário, no caso a taxa de administração, a taxa de gestão e em alguns casos a taxa de performance. Esse é um tipo de investimento ligado à renda variável, ou seja, o valor dele, a cota de um fundo imobiliário, ela pode variar para mais, conforme também para menos. Para esse segmento existe o IFIX, que é uma carteira teórica de investimentos que mede o desempenho dos fundos que são melhores negociados, e ele funciona de forma semelhante ao Ibovespa, só que ligado aos fundos imobiliários. Ao longo da série histórica, é possível de se notar que o IFIX teve um desempenho melhor
do que o do Ibovespa. Diante disso, você deve estar preparado, porque as cotas vão variar conforme o tempo e você deve estar preparado para essas oscilações. No estouro da pandemia, mesmo em meio a tantas quedas que ocorreram na bolsa, os fundos imobiliários caíram menos do que as ações. Os fundos que foram mais afetados foram os fundos de shoppings e os fundos de lajes corporativas. Os fundos de shoppings foram prejudicados porque muitos shoppings tiveram que ser fechados por conta das medidas restritivas. No caso dos fundos de lajes corporativas, como muitas empresas passaram a optar pelo home office, vários foram os escritórios que foram fechados e, por consequência, diminuindo as receitas desses fundos imobiliários. Já os mais beneficiados, isso não há com que se discutir, foram os fundos de logística. Com mais pessoas em casa, as vendas pela internet dispararam e continuam a aumentar, e para atender essa demanda, os fundos desse segmento ganharam bastante. Nunca o tal do delivery bombou como agora. Muitas pessoas questionam se não seria melhor investir, comprar um imóvel físico diretamente. E aí vem alguns questionamentos. A maioria das pessoas, quando compra algum imóvel, compra ele financiado. E os juros que a pessoa vai ter que pagar nas parcelas desses imóveis vai corroer qualquer tipo de ganho que essa pessoa tende a ter com algum aluguel nesse imóvel. Além disso, depois de comprar, você precisa torcer demais para encontrar um bom inquilino e torcer ainda mais para que ele cuide bem do imóvel e não destrua e desapareça sem dar mais notícias. Sem falar para esperar que ele também seja um bom pagador do aluguel. Pague o aluguel! Se você não conseguir encontrar uma boa pessoa para alugar o imóvel, as contas permanentes como água, luz, até mesmo condomínio, se for o caso, vão continuar a vir da mesma forma, gerando despesas. Isso aqui, eu vou nem te falar sobre as taxas que você deve pagar quando você tentar adquirir um imóvel, que são taxas bem altas. Se formos falar de imposto de renda, isso é uma vergonha, porque qualquer ganho que você tiver com o aluguel que você recebeu do seu inquilino, de acordo com a lei, você deve pagar 27,5% dos seus ganhos do aluguel. Já nos fundos imobiliários, o investidor é isento do IR na distribuição dos rendimentos. No ato da venda, o dono de algum imóvel deve pagar 15% do lucro que ele obteve em forma de imposto. Já nos fundos imobiliários, o dono das cotas precisa pagar apenas 20% do lucro que ele obteve entre a diferença dos preços na aquisição e na venda das cotas. Dificilmente uma pessoa vai ter dinheiro suficiente para comprar vários imóveis à vista e em várias regiões do Brasil e receber aluguéis que foram pagos por bons inquilinos. O que no caso dos fundos imobiliários, isso é plenamente possível com pouco dinheiro, como é o caso do VISC11, que é um fundo imobiliário que custa em média aí R$ 110, que investe em shoppings localizados em diferentes regiões do país que são lugares para bons inquilinos. A respeito da liquidez, na maioria dos casos, a venda de qualquer imóvel é algo que demora muito. E mesmo se todo o processo for bem rápido, que é difícil, você vai levar pelo menos um mês para concluir todo esse processo de venda. De modo que se você tiver uma cota de algum fundo imobiliário que é bem negociado, se demorar muito, quando você precisar vender essa cota, vai ser no máximo aí estourando 5 minutos. A não ser que você tenha milhões de reais investidos em um fundo, até que você consiga vender tudo, isso pode levar mais tempo, mas que de fato será bem menor do que você tentar vender algum imóvel que custe milhões de reais. A vacância pode ser algo que preocupa quem investe em fundos imobiliários, mas que preocupa mais quem investe em fundos imobiliários que são monoimóveis. Por quê? Esse tipo de fundo imobiliário, ele investe em apenas um imóvel. E se por acaso esse inquilino que ocupa esse imóvel sair desse imóvel, quem investe nesse fundo imobiliário vai ser bem prejudicado. Como foi o caso de quem investe ou ainda tem coragem de investir no XPCI. O Dividend Yield é a relação entre o que você recebeu do dividendo pelo valor da cota.
E quando o fundo está com alto DY, quer dizer que ele está pagando bem. Quando ele está com baixo DY, quer dizer que ele está pagando, não está pagando tão bem. Mas não se engane, esse indicador não pode ser olhado de forma isolada. Por quê? Pode ser que o fundo está com DY muito alto, ele esteja em uma fase de renda mínima garantida, ou até mesmo se desfazendo de algum dos seus imóveis. Por isso, jamais olhe esse indicador de forma isolada. Para escolher bem um fundo imobiliário, é muito importante levar em consideração qual é o tipo de fundo, quem é a gestora e as taxas, além da liquidez média diária e, por último mesmo, é que entra o dividendo. É recomendável você nunca investir em apenas um fundo imobiliário para montar a sua carteira de investimentos. Não existe um número certo de fundos que você deve investir, mas o que você deve fazer é diversificar os seus investimentos com fundos de diferentes setores e diferentes tipos para diminuir os riscos que sim existe de se investir em fundos imobiliários. Hoje, a maioria das corretoras já zeraram as taxas para você investir em fundos imobiliários, o que facilita para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de investimentos. Algumas até, como o caso da Rico, até mostram uma carteira recomendada para te dar o norte para você começar a investir se você não tem nenhuma escolha. Mas o que você acha sobre os fundos imobiliários? Você investe nesse tipo de ativo? Qual o tipo de fundo imobiliário que você prefere? Papel, tijolo, fundo de fundos, desenvolvimento? Escreva aqui para mim nos comentários que eu quero saber, viu? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, que é para que você receba os próximos vídeos. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer e saber como investir em um fundo imobiliário.